Oi, gente, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 20/5, a gente vai fazer português e geografia, tá? Em português, a gente vai fazer uma revisão sobre verbos. A gente já vai passar uma revisão para vocês fazerem. Vocês vão fazendo, vão tirando as dúvidas comigo aqui. E numa próxima aula, a gente vai estar corrigindo, tá? Em geografia, a gente vai fazer as páginas 172 a 180, que ainda fala sobre diversidade social, que é o que a gente vem tratando durante esse capítulo em geografia. Então, ela vai falar mais um pouquinho sobre a diversidade social, a gente vai fazer algumas atividades, vai ler alguns textos e vai tirar algumas dúvidas também, tá bom? Então, começando aqui com geografia, tá? Pega o livro de geografia, página 172, e vamos conferindo aí as respostas que vocês fizeram. Não esqueça de colocar a aula, a data, tá? A coisinha da correção, não esquece. Então, vamos lá. Número 1. Complete o texto sobre as origens das comunidades quilombolas no Brasil com as palavras do quadro. Aí a gente tem esse quadro aí com essas palavras: geração, herança, negros, comunidade, primeira, ocupação, terras, e a gente vai completar. Vamos lá. A maior parte das comunidades quilombolas foi formada a partir da ocupação por terras, a ocupação de terras por negros que fugiram da escravidão desde então. Essas terras vêm passando por meio de herança de geração a geração para os familiares dos que primeiro chegaram a essas terras. Aqui a gente está falando das comunidades quilombolas que foram formadas pelos negros que fugiam, né, da escravidão dos seus senhores e formavam esses quilombos. Aqui a gente tem um outro trecho para ler, na número 2. Leia o trecho da notícia a seguir. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que, no critério da declaração de cor ou raça, a maior parte da população brasileira residente é parda. São 95,9 milhões de pessoas, representando 46,7% do total. Então, 46,7% da população total do Brasil se considera parda. Então, ele está perguntando aí, está pedindo para a gente apresentar uma justificativa para essa predominância de pardos no nosso país. Bom, como uma justificativa a gente tem de ser uma mistura, né? Então, todas as pessoas que são misturas de raça, elas são declaradas como pardos ou elas se consideram pardos. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Os pardos são aqueles que se consideram mestiços. Essa condição tende a ser bastante comum em um país como o Brasil, que, ao longo de grande parte da sua história, recebeu imigrantes das mais variadas origens. Tá? Então, isso é comum no nosso país por isso, por causa dessa mistura. 3. Analisem as imagens e descrevam o modo de vida baseado no extrativismo. Aí a gente tem o rapaz tirando cola ali na seringueira, tem a pescaria lá de Natal, tem a colheita do açaí em Belém. E o extrativismo é uma atividade econômica importante para a população brasileira, inclusive para os povos mais tradicionais, tá? Que eles extraem. E outra coisa, o extrativismo ele não agride tanto a natureza. Porque, por exemplo, para o rapaz fazer a colheita do açaí, ele precisa plantar mais árvores de açaí. Então, conforme ele vai colhendo, ele vai plantando. A extração do látex, né, a cola, ela também não é tão prejudicial, porque ela não arranca a árvore, ela só vai fazendo aqueles risquinhos ali e vai coletando esse líquido, né, que é o látex. Então, ela não agride. E a pescaria também, lá no Mato Grosso, ela pesca, mas de uma forma de subsistência, não é uma coisa que agrida tanto a natureza como o desmatamento ou outras coisas assim. E aqui a gente fala mais um pouquinho sobre desigualdade social, tem essa imagem aí desse lugar que não tem tratamento de esgoto, os esgotos estão saindo para fora das casas por meio desse cano aí que tem na imagem e estão correndo por um córrego, aí está assim. Para a análise de uma sociedade é fundamental entender e saber diferenciar dois conceitos centrais, a pobreza e a desigualdade social. Pobreza é a falta de condições econômicas mínimas para atender às necessidades elementares de um ser humano, como moradia segura, acesso à saúde,
a educação e até mesmo a uma alimentação suficientemente rica em calorias e nutrientes. Aí aqui embaixo está falando um pouco sobre a imagem, né? A falta de saneamento básico é uma das evidências da pobreza e um problema ainda presente em grandes cidades do país, tá? Não está tão distante da gente assim, ela é presente em boa parte do país ainda. No Brasil, uma parcela muito significativa da população encontra-se em estado de pobreza. É importante salientar que há regiões nas quais essa pobreza é mais concentrada, conforme mostra o mapa. E aí a gente tem essa parte mais escura um pouquinho, que tem 43,5% de pobres, né? Aí tem essa outra parte aqui, ó, da região norte, que a gente tem 43,3%. Tem essa aqui da centro-oeste, que a gente tem 17%. A região sudeste, que é onde nós moramos, tem 15,9%. E aqui a região sul, que é a parte de baixo, tem 12,3% de pobres, tá? De pobreza. Tendo o mapa acima como referência, avalie a condição econômica da população em que você mora. Isso é uma resposta pessoal. A região que nós moramos é essa aqui, região sudeste. Como você avalia a condição econômica desse lugar onde você mora, do município onde você mora, do estado onde você mora? Aí você vai escrever aqui para mim, tá? Na próxima, a gente tem falando sobre desigualdade social. Já a desigualdade social é a diferença na distribuição da riqueza dentro de uma sociedade, ou seja, alguns poucos concentram grande parte da riqueza e uma grande parte da população fica apenas com uma pequena parcela. No Brasil, a desigualdade social é muito marcante. Olha aqui, a gente consegue ver os prédios aqui riquíssimos aqui embaixo na beira da praia, mas aqui em cima a gente tem um morro onde tem uma população pobre, tá? Então a diferença social dentro do nosso país é muito grande, ela é muito gritante e a gente consegue perceber muito fácil, porque de um lado a gente tem o extremamente rico e do outro lado a gente tem pessoas com condições menos favorecidas, né? Para se ter ideia do nível de concentração da riqueza, um estudo de 2017 sobre o tema mostrou que a riqueza acumulada pelas 6 pessoas mais ricas do país representava um valor equivalente à riqueza acumulada por todos os brasileiros que estavam entre a metade mais pobres da sociedade, ou seja, 105 milhões de pessoas. Então, 6 pessoas no Brasil juntas tinham mais dinheiro do que 105 milhões de pessoas consideradas pobres. Então, isso é um contraste muito grande. Aqui a gente tem um Você Sabia? E aí ela vem mostrando o gráfico aí pra gente e ele está dizendo: o uso de gráficos é uma das formas mais comuns para apresentar dados. Para entender o gráfico a seguir, imagine que toda a população brasileira seja composta de 1.000 pessoas e que toda a riqueza existente no Brasil esteja representada por R$1.000. Se pegarmos as 100 pessoas mais pobres da sociedade, elas juntas terão apenas R$10 dos 1.000 disponíveis. Já se pegarmos as 100 pessoas mais ricas da sociedade, elas juntas terão um montante de R$520 dos 1.000 disponíveis. Quando esses valores são expressos em gráficos, como o abaixo, se torna mais fácil a visualizar a enorme concentração da riqueza no país. Ó, aí aqui a gente tem as pessoas mais ricas, né? E aqui a gente tem as pessoas mais pobres. Por isso é muito importante usar o gráfico. Porque quando a gente coloca um gráfico, a gente consegue visualizar melhor o estudo que está sendo falado. No caso aí das pessoas mais pobres e mais ricas. Aqui ainda na 175, a gente tem as causas para a desigualdade social no Brasil são históricas e persistem na atualidade. Do ponto de vista histórico, um dos fatores que mais contribui para esse quadro foi o longo período de escravidão.
sem políticas públicas de reparação e inserção da população negra na vida econômica e social após o fim da escravatura. Atualmente, uma das causas da persistência da desigualdade social no Brasil é a falta de acesso à educação de qualidade, ainda que seja amplo o acesso no ensino no país. O país está na qualidade de educação. O problema do país está na qualidade de educação. Enquanto a parte mais rica da sociedade frequenta escolas modernas, com tecnologias avançadas e infraestrutura, a parte mais pobre da sociedade frequenta escolas com recursos precários. E isso contribui para o aumento da evasão escolar. Dessa maneira, a condição educacional afeta diretamente a formação dos jovens e reflete no mercado de trabalho. Portanto, a desigualdade social está presente na sociedade brasileira e se manifesta de diferentes formas, afetando mais determinados grupos que compõem a população do Brasil. Aqui na 176, a gente tem essas perguntinhas para completar também o quadro, tá, gente? E no quadro tá dizendo assim, ó. O texto abaixo é sobre como o padrão educacional no Brasil atualmente contribui para reforçar as desigualdades sociais. Complete-o com as palavras do quadro. Então, vamos lá. No Brasil, nem todas as crianças e jovens têm acesso à educação de qualidade. Mesmo com o amplo acesso ao ensino no país, o problema maior está na qualidade de educação. Enquanto a parte mais rica da sociedade tem acesso a escolas modernas, com tecnologias do século XXI, a parte mais pobre frequenta escolas precárias e sem muitos recursos. Essa condição implica diferentes níveis de formação educacional dos jovens, o que refletirá no mercado de trabalho e na obtenção de melhores empregos. Então, tudo está relacionado, tá? A má educação, por exemplo, agora, como a gente vai colocar isso? A gente aqui está tendo acesso a uma tecnologia que da internet, com essas videoaulas, tem o grupo do WhatsApp, tem uma plataforma, vocês têm um acesso melhor a, nessa situação de crise que estamos vivendo, a ter uma assistência melhor educacional. Tem pessoas pobres que estão passando pela mesma situação que a gente e que elas não têm como estar fazendo essas aulas porque elas não têm um computador, elas não têm internet, elas não têm um celular. Então, essa diferença essa desigualdade social, elas afetam diretamente em todas as áreas, tá, gente? Na próxima, a gente está falando sobre desigualdades étnico-raciais e étnico-culturais. Aí tem aí, ó, um gráfico sobre a frequência escolar no ensino médio por sexo, cor ou raça. A gente tem homens brancos aí, a parte azul, homens pretos ou pardos, a parte bege, mulheres brancas, a parte verde, e mulheres pretas ou pardas, a parte lilás, né? Ao comparar as condições socioeconômicas da população pertencente ao grupo étnico dos negros com as condições da população pertencente aos grupos étnicos dos brancos, percebemos uma profunda desigualdade social no país. Uma parcela grande da população negra apresenta renda insuficiente para atender às necessidades mais básicas, ou seja, vive em situação de pobreza. Além disso, grande parte dessa população não possui acesso à educação de qualidade e também é mais afetada pela falta de moradia no padrão de conforto e segurança típico da nossa época. Já entre as pessoas autodeclaradas brancas, percebe-se que uma pequena parte dessa população vive nas mesmas condições apontadas acima, o que demonstra a desigualdade étnica presente no país. Os dados do gráfico acima ajudam a entender melhor a dimensão do problema da desigualdade ligada à situação educacional da população no país. À medida que o nível de escolaridade aumenta, a presença de negros vai ficando menor.
No ano de 2017, a cada 100 mulheres brancas em idade para cursar o ensino médio, 80 estavam em sala de aula. Já entre as mulheres negras, a cada 100 em idade de cursar o ensino médio, apenas 69 estavam em sala de aula. Essa diferença de escolaridade terá um peso grande no futuro para determinar os níveis de renda desses dois grupos. Outra forma de perceber a desigualdade é por meio dos salários recebidos pelos dois grupos étnicos. Os negros recebem salários inferiores em comparação com os salários dos brancos. Todavia, é importante ressaltar que a desigualdade social entre as etnias vem diminuindo no que se refere à escolarização e renda. Nos últimos anos, tem aumentado a presença de negros nas universidades e em cargos de chefia em diversas empresas. E aí a gente tem um percentual aí, falando aí do percentual de negros no nível superior, deu um salto e quase dobrou entre 2005 e 2015. Em 2005, um ano após a implementação de ações afirmativas, como as cotas, apenas 5,5% dos jovens pretos ou pardos na classificação do IBGE e com idade universitária frequentavam uma faculdade. Em 2015, 12,8% dos negros entre 18 a 24 anos chegaram ao nível superior, segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE. Tá, gente? Então, entre 2005 e 2015, ela que dobrou, porque a gente teve uma série de medidas educacionais que foram adotadas. A gente teve ProUni, a gente teve a questão das cotas, né? Que agora a universidade ela tem que dar tem que ter uma quantidade de vagas específica para os negros. Então, a gente teve essas políticas que ajudaram nessa questão do negro estar dentro da universidade. Na número 1 está perguntando assim: o acesso ao ensino no Brasil é desigual. Apresente uma justificativa para a menor presença dos negros no ensino médio brasileiro. Aí eu coloquei aqui, que é por uma série de razões históricas, né, gente? Porque o negro ele sofre no nosso país desde muitos séculos atrás, desde quando eles chegaram no nosso Brasil. Porque eles já chegaram aqui numa condição de inferioridade, porque eles chegaram para ser escravos. Então, o Brasil já é errado com os negros desde essa época, porque eles não trouxeram os negros para cá para serem moradores, para serem cidadãos, eles trouxeram os negros para cá para serem escravos. Então, essa já vem lá de trás, já vem de uma série de razões históricas. Então, a população negra é a maioria entre os pobres. Dessa forma, muitos precisam abandonar a escola para trabalhar ainda muito jovem, porque eles não têm condições, os pais geralmente não têm condições de estarem bancando o ensino de qualidade, né? E essas pessoas precisam sair muito cedo de casa para trabalhar, né? Na próxima, ó, analise em conjunto das informações a seguir evidencia qual realidade da sociedade brasileira. A análise em conjunto das informações a seguir evidencia qual realidade da sociedade brasileira. A gente tem a taxa de analfabetismo aí em 2016, tem o rendimento médio de todos os trabalhadores, a gente tem a diferença entre brancos, pardos e pretos. Tem as crianças que não trabalhavam e a taxa de desocupação, tá? Então, o que ela está evidenciando? Coloquei aí, ó. Os dados permitem observar a existência de uma forte desigualdade em relação às oportunidades de escolaridade, da obtenção de renda e de melhores condições de vida entre brancos e negros na sociedade brasileira, tá, gente? Aqui a gente tem ainda falando sobre desigualdade, né? Agora a gente vai falar sobre desigualdade entre homens e mulheres. A sociedade brasileira também é desigual nas condições socioeconômicas dos homens e mulheres, sendo percebida na comparação da renda média desses dois grupos. Em média, o salário da mulher é geralmente 25% menor do que o do homem. E a gente tem um gráfico aí que afirma, né, justifica essa afirmativa. E a gente tem outros aqui, ó. Ainda que nos últimos anos tenha havido redução na desigualdade de renda entre homens e mulheres, ela ainda é muito expressiva na sociedade brasileira, mantendo-se o lento ritmo de redução. A desigualdade ainda deve permanecer por mais algumas décadas.
é importante verificar que a menor renda feminina não é uma consequência dos índices de escolarização, pois atualmente o nível de instrução das mulheres é superior ao dos homens, pois elas estão mais presentes nos níveis mais elevados de escolarização. E a gente tem aqui outro pedaço. Há muitas causas para esse tipo de desigualdade social. Uma delas tem a ver com a dinâmica de parte dos lares. Ainda existe uma sociedade brasileira a ideia de que certas tarefas devem ser feitas preferencialmente pelas mulheres, como cuidar dos filhos e dos idosos da família, limpar a casa e preparar os alimentos. Obviamente, essas tarefas gastam muito tempo para serem realizadas e normalmente são invisíveis aos olhos dos demais membros da família e da sociedade. Como consequência desse comportamento social, parte das mulheres trabalha fora de casa, menos horas do que os homens. E mesmo nos casos em que as mulheres trabalham a mesma quantidade de horas, inclusive nos mesmos cargos que os homens, muitas vezes os salários são menores em decorrência do preconceito ligado ao gênero. Essa realidade social compromete os rendimentos das mulheres. Quais são as causas da desigualdade de renda entre homens e mulheres? A desigualdade de renda se deve ao preconceito ligado ao gênero e ao comportamento social. Aqui a gente tem essa imagem de representação do espaço, tá? Nas últimas décadas, os profissionais que elaboram mapas, os cartógrafos ganharam uma grande aliada, as imagens de satélite. Elas são produzidas a partir de sensores presentes nos satélites que orbitam no planeta. Esses sensores captam a energia refletida pela superfície e os satélites a enviam para uma estação de recepção, onde são produzidas imagens de superfície em alta definição, auxiliando em diversos estudos geográficos. Aí a gente tem a imagem de como tudo é feito, tá? E a gente tem a imagem de como tudo é feito.